Olá, fã do esporte, do Bola da Vez, tudo jóia? Pela primeira vez, não sei se vocês repararam, desde o começo da pandemia, scratch completo, elenco completo, todo mundo presencial no estúdio do Bola da Vez. E por um motivo especialíssimo, são 3 marcadores para a maior jogadora atuando aqui no futebol brasileiro. A Mari Pereira, que está aqui do meu lado, Léo Bertozzi na minha frente e também na minha frente, Gabi Zanotti, campeã de tudo pelo Corinthians e vencendo todos os prêmios individuais possíveis também. A Gabi que consegue uma junção que é muito rara no esporte, não só no futebol, no esporte em geral, que é a junção do talento com um extremo senso de profissionalismo. Difícil ter as duas coisas. Agradeço a tua participação no Bola da Vez, Gabi, e já quero saber, em cima disso, se você um dia, não vai acontecer, graças a Deus, mas tivesse que perder alguns dos seus superpoderes, eles estariam mais ligados na face talentosa ou nessa coisa do trabalho, de cuidar do físico o tempo todo, de alimentação o tempo todo? Se você tivesse, não tem jeito, que perder uma das suas características, uma das suas qualidades, qual seria? Qual que você abriria a mão? Difícil, né? Primeiro, é um prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite e também obrigada pelas palavras, né? É uma pergunta, já começou uma pergunta difícil e talvez, eu sempre falo de trabalho, então eu prefiro deixar esse talento e acho que trabalho é o resultado de tudo. Uhum. De alguma maneira, esse senso trabalhador é um talento também, né? Não deixa de ser um talento. Exatamente. Eu acredito, como eu sempre falo nas minhas entrevistas, eu acredito muito que o trabalho traz resultado e aquele que se dedica, né, no futuro sempre vai alcançar. Acho que consegue marcá-la bem hoje, Mari? Vou tentar. Venho tentando há um tempo já, né? Mas é um pouco difícil, assim. Porque ela é escalada, às vezes volante, às vezes vai na meiuca, às vezes ela cria. Aí ele me coloca ela de centroavante numa final, então confunde um pouco, né? Pra quem vai marcar ela. Começa então. Vamos ver se você consegue escapar do primeiro drible. Bora, quero aproveitar ainda nisso. Você é uma atleta de alto nível, mesmo antes do futebol feminino ser profissionalizado aqui no Brasil, né? A gente tá falando há pouco tempo agora, essa questão da profissionalização do futebol feminino. Essa dedicação e empenho, ela vem da sua família, você fala muito do seu avô, né? Dos seus pais, da sua mãe que te acompanhava nos seus jogos. Como que é o lar da Gabi Zanotti em relação a isso? Acho que o esporte sempre esteve enraizado, né, na minha família. Meu avô sempre me incentivou muito, meus pais sempre, minha família em geral, né, eles sempre fizeram questão de acompanhar isso de perto. Isso foi, né, despertando cada vez maior esse interesse também. Eu desde novinha sempre já fui em busca dos meus sonhos, eu sempre tive vontade realmente de me tornar uma atleta profissional. Desde quando eu tinha 9, 10 anos eu já sonhava com isso. Tua mãe chegou a jogar com você, né? Sim. Virou zagueira. Pra estar junto. Jogamos juntas no interior do Espírito Santo, ela na zaga e eu nessa época lá no ataque. Você, além do futsal, que assim, uma pessoa uma jogadora com as suas qualidades, a gente já imagina que tenha passado em algum momento da vida pelo futsal. Você jogava também futebol de areia, né? Eu fiz um pouco de tudo, né? Eu até falei pra Mari ali, naquela época, como o futebol não era tão profissional como hoje, então a gente eu jogava beach soccer, eu jogava futsal, eu jogava campo. Então fazia um pouco de tudo. Representou nossa seleção, né? Representou a seleção brasileira com o beach. Isso, eu passei pela seleção de beach soccer e pela seleção de futsal também. E te ajudou em alguma coisa a experiência no beach pro campo? Acho que bastante, seja o beach soccer, o futsal, contribuíram bastante assim pro meu desenvolvimento dentro do futebol. Parte técnica eu acho que ajudou bastante, o futsal tem essa parte de raciocínio mais rápido. Então, de você conseguir antever a jogada, de fazer uma leitura, acho que os dois... Você colaborou em que, especialmente? Acho que o beach soccer é importante mais na parte técnica, de você conseguir ter mais esse controle. Acho que ajudou bastante. Os dois agregaram muito, assim, para minha carreira, para o desenvolvimento no futebol. Leonardo Bertozzi, Gabi Zanotti ao seu dispor. Que prazer, hein, Gabi? Seja muito bem-vindo aí, Pirral, Mari, fã de esportes. Gabi, quem joga na sua posição tem o gosto de servir, né, e consagrar os atacantes, e eu ouço muita gente da sua posição falar que às vezes a assistência bem dada é mais saborosa que o gol, né?
que a atacante vem no vestiário e depois fala, pô, é fácil jogar com você. Como é que é isso? Como é que é jogar numa posição que consagrou tantos craques da nossa história, tantos e tantas craques da nossa história? É uma posição de bastante responsabilidade, né, no Brasil, ser esse camisa 10 do clube. Eu me sinto uma posição que eu sempre me identifiquei, que eu gosto de ter essa visão de jogo, de jogar sempre de frente. Então, meu pai sempre brincava, né? Ah, você tem que gostar de fazer gol, porque ele era atacante. Mas minha mãe, e eu sempre falava para minha mãe que o prazer que eu sinto, às vezes, em dando esse último passe pro atacante é a mesma coisa como se eu estivesse marcando um gol. Então, é uma posição que eu gosto bastante. E como é que foi, como citou a Mari, jogar uma decisão mais avançada? Uma função que eu já havia feito com o Arthur em outro momento e acabou dando certo. Quero não precisar de me usar tanto de 9, né, que as nossas atacantes possam resolver, mas eu fico feliz de sempre que precisar eu conseguir, né, estar correspondendo. Ele falou que foi um pouco difícil de convencer, né, naquela final do Paulista. Até no treino, né, pré-jogo ali, eu estava pensando, 14 minutos eu não peguei na bola ainda, porque eu passo o jogo todo, essa função de 9, você pega às vezes 4, 5 vezes na bola, mas muitas vezes ele tentava colocar na minha cabeça, você vai pegar pouco, mas você vai ser a peça decisiva. E acabou funcionando. O teu último registro, assim, mais emocionante, principalmente para fiel corintiana, foi o gol na decisão da Supercopa, né? No Paulista também, você decidiu ali no finalzinho, aconteceu igual na Supercopa. Vamos falar do mais recente. Como é que foi para você esse momento que a gente está vendo aqui ao fundo? Fantástico, né? Nós terminamos 2021 com a casa cheia, conquistando o título. Virou rotina, né? O Química Arena lotada, agora virou padrão. Espero que continue. E começar 2022 dessa forma foi realmente incrível. A gente nós sabemos que estamos longe ainda das condições ideais, né? De conseguir mostrar um bom futebol, de chegar onde nós queremos, mas é muito bom para nos dar confiança para o restante da temporada. E a Fiel mais uma vez compareceu e eu fui muito feliz aí de aos 48 minutos conseguir fazer esse gol. Eu acho que assim, por mais realizações que nós três aqui possamos ter nas nossas vidas profissionais, acho que nada é comparável a você jogar com 30, 35, 40 mil pessoas. Tenta descrever pra gente como é que é, ainda mais com uma torcida tão fanática e participativa como a do Corinthians. É difícil até falar, né? Como você mencionou aí, até quando a gente está entrando, perfila ali para tocar o hino, a gente olha uma para a outra e fala, caramba, tô arrepiando todo aqui. É uma sensação muito gostosa, que o futebol feminino ainda está se acostumando com isso, até questão de comunicação dentro de campo a gente sente um pouco de dificuldade, né? Porque fica muito mais difícil a nossa comunicação. Mas é realmente incrível e a torcida do Corinthians não tem nem o que falar, né? Sempre faz a festa à parte ali, sempre incentiva os 90 minutos e é sempre um jogador a mais ali dentro de campo. Agora, a mudança do público também faz com que a relação comece a ser um pouco de cobrança também, né? Ainda mais num clube como o Corinthians, né, Gabi? Que hoje espera-se que ele ganhe tudo e no futebol não existe ganhar de véspera. Já está rolando também uma cobrança, uma corneta quando não vai bem? A gente já está acostumado com isso, já começou 2022 dessa forma e a gente entende também esse lado do torcedor de ser um pouco mais exigente, mas quando se fala de esporte, de alto rendimento, seja no futebol, no vôlei, qualquer esporte, vão ter cobranças e nós atletas temos que estar acostumados com isso. A gente sabe que isso é reflexo de tudo que a gente conquistou, né, até agora. Então, eu vejo isso de forma muito natural. A gente tem um grupo com atletas, uma mescla de atletas experientes e a gente pode passar essa tranquilidade para as mais novas. A coisa da idolatria, como é que você lida com isso? Antes hoje da gente começar a gravar aqui, fila na porta da maquiagem para tirar foto com você, o que normalmente acontece com os jogadores, menos com as jogadoras. Tudo bem que você já está no Corinthians desde 2018 e, poxa, são 3 brasileiros, 3 paulistas, 2 Libertadores, entre outras conquistas. A idolatria acompanha isso tudo, acompanha as voltas olímpicas. Você lida legal? Bastante, eu sou muito grata, né? Fico muito feliz com esse reconhecimento. Acho que isso tudo é fruto do nosso trabalho. Então, eu fico muito feliz de estar inspirando pessoas novas, as novas gerações. E eu fico muito feliz, tento sempre atender todos, porque um dia também eu estive lá olhando para os ídolos, né? E muitas vezes não consegui estar tão perto. Então, isso é muito legal agora, ser reconhecida no bairro, você está indo na padaria, no supermercado. A gente, às vezes, não tem noção da dimensão, né, que a modalidade está ganhando e desse reconhecimento.
É muito gostoso isso. Ó, ela tava falando, eu tive que olhar pro gol ali, porque, Gabi, o gol, aquele ali, 90% dos jogadores davam uma bica naquela bola, você meteu uma tacada de sinuca, pô. Como é que é essa tomada de decisão ali? Foi a do final do Paulistão? A do final do Paulista. É questão de posicionamento, né? O Corinthians, o Arthur sempre deixa muito claro, né, a nossa ideia de jogo. Então, muitas vezes a gente já sabe onde cada uma está dentro de campo. Quando a gente não consegue, né, como eu falei, tem essa dificuldade de comunicação, eu já sei onde está a minha meia aberta, a volante, a outra meia. Então, é posicionamento, é trabalho. Você fala muito jogando? Bastante. As meninas falam que eu sou chata. Mas alguém tem que falar dentro de campo, né? Foi algo que eu também fui amadurecendo no decorrer dos anos. E eu acho isso extremamente importante. E é isso, é muito trabalho, a gente sabe onde cada uma está. Isso facilita muito o nosso entendimento dentro do campo. A Mari tem uma pergunta para cada pessoa que vai na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, ver vocês. Tem umas 30 mil perguntas aqui nessa folha dela, por favor. É mais informações do que pergunta, na verdade. A gente já se conhece há um tempo, né? Então a gente já conversou sobre tudo várias vezes. Você conhece o Arthur Elias há um tempo. Ganhou muita coisa com ele, não só no Corinthians. E ele estava comentando comigo na época de pandemia, de quando começou, que vocês precisaram voltar para casa, a dificuldade desse trabalho remoto, né? E que ele fez todas as jogadoras entenderem como é o trabalho de uma comissão técnica. Então passou a vocês analisarem essa visão. Comissão muito estudiosa, muito inteligente, que não tem horário para começar e não tem horário para terminar. E a gente pôde conhecer um pouquinho disso mais durante a pandemia, fazendo vídeos para analisar a parte tática, analisar individualmente, tanto coletivamente. Então, foi tudo acompanhado através de reuniões online. E assim, eu sou suspeita para falar do trabalho que é feito hoje dentro do Corinthians e o trabalho que essa comissão faz. Como eu falei, né, eles não medem esforços e não tem horário para começar, termina 8, 10 horas da noite. Então, nada que a gente tem hoje, né, que a gente conquistou hoje, foi por acaso, foi fruto de muito trabalho. A gente tinha programado para colocar um pouco mais para frente, vou pedir até pro João já posicionar a participação do Arthur Elias nesse Bola da Vez. Óbvio, são 10 anos de trabalho, né? Ao lado do treinador do Corinthians, que vai participar do Bola da Vez agora. Fala, Prihal, pessoal do Bola da Vez. Olha, eu estou muito feliz de participar e ver um programa tão importante como o Bola da Vez, recebendo hoje a Gabi Zanotti, uma craque do futebol brasileiro, uma das melhores jogadoras que nós já tivemos. E vocês me pediram uma pergunta para ela, mas eu vou fazer duas, se me permitem. E a minha primeira pergunta, Gabi, é sobre essa sua evolução constante que você tem apresentado nos últimos anos. O que te motiva, os principais fatores que te motivam a seguir evoluindo e crescendo como você tem feito brilhantemente nesses anos aqui no Corinthians? E a segunda pergunta é para craque. Normalmente, a craque ou craque passa um período muito grande da carreira tendo uma visão de jogo, uma leitura do jogo em função dele. Essa é a pergunta. Quando, Gabi, que você deixou de priorizar o jogo em função, fominha como você é e como toda craque é, em função do seu posicionamento, para pensar e orientar o time e se posicionar e jogar em função desse jogo mais coletivo como você tem feito aqui com a gente. Quer começar pela primeira ou pela segunda? Vamos na primeira, né? A minha família primeiro, né, que sempre eu deixei claro, sempre me apoiaram, então sempre me motivou. E eu sou uma atleta, né, com uma mentalidade, eu sou muito competitiva. E passa anos e anos e eu continuo tendo essa ambição por títulos. Eu acho que todo atleta, né, tem que ter essa ambição por vencer, por ganhar. Essa competitividade eu acho extremamente importante. O time acaba descendo a ladeira. Isso não se vê no time do Corinthians. Você acha que é muito por ter esse sentido, você consegue transmitir essa motivação constante? Acho que sim, não só eu, né? Eu sempre falo muito do coletivo também.
É uma empurrando a outra, elevando o nível da outra dentro dos treinamentos. A gente sabe que se eu der o meu melhor hoje, eu vou ter que exigir da minha companheira para dar o melhor dela também, para conseguir me marcar, para eu também conseguir marcar. Então, é uma cobrando, é uma exigindo da outra e a gente melhora coletivamente. E vocês têm aquela coisa de combinar? Ó, combina. Claro que não é possível fazer isso, mas estamos a 40 jogos sem perder, vamos para 41. Vamos para 42, vamos para 40. Vocês brincam um pouco em cima disso? Sim, a gente passou por isso, né, na temporada, 2 temporadas aí anteriores e a gente gosta desse desafio. Eu lembro que até antes de começar a partida, hoje a gente vai para 42 jogos, então vamos lá, fazer 42, né, altinhas aqui, 43, então a gente até brincava disso. A gente gosta de desafios. E aí quando vem uma derrota como aquela para o São Paulo, que quebrou aquela invencibilidade que inclusive entrou, né, no Guinness Book, a dor é maior. Sem dúvida, né? Quando você não está acostumada com derrotas, mas a gente sabe também que as derrotas são necessárias às vezes para conseguir enxergar de outra maneira, ver onde estão os erros. E bom que a gente conseguiu perder no momento certo, né? Inclusive tem o momento certo da derrota, então a gente consegue, né, corrigir os erros que estavam acontecendo. E depois, ali, né, também foram 4 dias só de chateação, né? Entre um jogo e outro, 4, 5 dias, né? E depois passou. E a segunda pergunta do Arthur? Quando é que você transformou o que todo craque tem assim como finalidade principal, que é o jogo individual, fazer o seu jogo, no lance mais coletivo? Acho que muito mérito dele também, né? Acho que ele tem um grande ponto nisso, né, na minha carreira. O futebol vem mudando com esses anos, vem se modernizando. E a gente sabe que a gente não pode ficar dependendo de um ou outro atleta. A gente sabe que hoje o jogo coletivo é muito mais importante, faz muita diferença. Então, eu devo isso muito ao Arthur e toda a comissão dele, que sempre, né, me cobrou. Eu falei que eu sou a meia e que eu gosto da bola passando o tempo todo no meu pé, eu gosto de estar orientando. Então, eu acho que eu fui também mudando a minha característica, o meu perfil. Não sou mais aquela meia tão clássica que começou, né? Que a meia antigamente tinha aquele perfil de não participar do jogo defensivamente. Eu fui me modernizando, senão também teria ficado para trás, né? Então acho que é por isso que eu ainda consigo estar atuando assim em alto rendimento, em um bom nível. Você acompanha tudo que acontece no mundo, né? No seu universo ali, você domina, você vê muitos jogos, adora assistir jogos. Isso te ajudou a ter essa percepção de que era possível evoluir a partir de uma mudança importante? Sem dúvida, eu acho que isso é importantíssimo para nós atletas, né? A gente assistir jogos e também fazer uma análise, né, individual e levando até para o nosso trabalho. Ontem, inclusive, eu falei com o Bruno, que é o nosso analista de desempenho, estava falando para ele de um jogo, era até o jogo do Fluminense, falando se ele tinha visto os gols e como tinha acontecido a situação, o meio aberto recebe a bola, leva para o meio, acha o meio oposto. E é uma situação que eu gosto bastante de fazer dentro do nosso time. Eu acho interessante quando um meia acha o outro meia. Eu até citei esse exemplo para ele. Eu sempre tento acompanhar tudo, eu acho que... e aprendo muito com isso. Tanto masculino quanto feminino? Olha, eu tô sentindo uma carreira de técnico. Eu ia falar isso. Deixou no ar, né? Deixou no ar. Não, porque esse gosto da compreensão do jogo é muito legal. A gente brinca muito da história do técnico em campo. Então você já disse que gosta de ver, gosta de falar no campo. Eu acho que certamente uma carreira dentro do futebol como treinadora. Vem aí, Gabi. Será? Então, não sei, né? Acho que é algo que posso trabalhar ainda. Eu não me vejo tanto nesse perfil. Me vejo talvez mais eu quero continuar trabalhando com o esporte quando eu largar o futebol, mas eu me vejo mais num perfil talvez extra-campo. Mas todo mundo fala que eu tenho... Você é formada em gestão esportiva nos Estados Unidos, né? Sim. Que talvez seja o melhor lugar possível para você concluir um curso como esse. Sim, eu tenho a formação, mas e na prática a gente aprende muito, né? Então, até pensando nessa parte aí de treinadora, como eu falei, eu nunca me vi ainda nessa função, mas quem sabe no futuro, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Por falar em treinadora, Bertozzi, Mário estão doidinhos para falar sobre Pia com a Gabi, mas a gente tem 2 perguntas a respeito do tema Gabi Zanotti, Seleção Brasileira, que a gente vai colocar no ar, praticamente uma sequência da outra. A primeira partindo de uma das narradoras aqui dos canais esportivos da Disney, a Trevisan, vai fazer uma pergunta para você agora. Vamos dar uma olhadinha.
Olá, pessoal do Bola da Vez, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para participar dessa entrevista com uma craque, que é a Gabi Zanotti, né? Se destacando sempre nas últimas temporadas, acho que ganhou tudo que podia com o Corinthians, foi eleita a melhor jogadora em Brasileiro, em Paulista, em várias partidas. É o gol mais bonito da última temporada do Brasileirão, eleita no Bola de Prata, golaço de bicicleta. Enfim, é uma craque e todo mundo que acompanha a modalidade sabe disso. Mas a Gabi não figura na convocação da seleção brasileira já faz um tempinho. E por mais que você tenha dito que não tem essa expectativa mais, Gabi, que você joga pelo Corinthians, faz o seu melhor e se a convocação vier aí, você vai comemorar, eu queria saber como você entende o porquê Gabi Zanotti está fora da seleção. Será que é porque a sua posição é muito concorrida? Será que é porque quem passou pelo comando técnico não te vê como uma peça que se encaixa ao estilo de jogo? Ou será também porque às vezes que você pôde se posicionar em relação a coisas não benéficas à modalidade, você sempre fez isso? Queria entender como Gabi Zanotti vê a seleção brasileira construindo uma história sem uma das melhores jogadoras do futebol feminino no Brasil. Obrigada, Elaine, pelas palavras. Bom, acho que é um pouquinho de tudo, né? É um pouquinho por eu ter esse meu posicionamento, um pouco também pelas preferências, né, de cada treinador que passou lá. Eu sempre falo que eu respeito, entendo a preferência da Pia. Ela tem um estilo de jogo, uma ideia de jogo diferente do que o Arthur tem hoje no Corinthians. E acho que cada treinador tem suas preferências ali dentro de campo. E entendo também o momento da seleção brasileira hoje, que é um momento de renovação, entendo todo esse processo. Mas eu acho que é um pouco de tudo, por eu ter sempre ter me expondo, né, em relação ao que eu penso, as coisas que aconteceram no decorrer desses anos. E talvez o meu estilo de jogo, de não agradar, de não ser o perfil, de encaixar dentro da ideia de jogo, do modelo de jogo do treinador. Você esteve com a Pia em 2019, foi dirigida por ela em algumas ocasiões. Como é que a coisa se deu? A Pia sempre cobra bastante no trabalho dela intensidade, né? Então ela acredita, né, que muito nesse jogo de alta intensidade. E, bom, a gente treina no Corinthians com GPS, a gente joga com GPS, tem todos os dados, todos os atletas têm todos os dados disponíveis. E talvez ela tenha outras peças que ela julga ser mais interessante. Mas você não dá essa intensidade a ela? Foi o que ela me passou, né? O que ela me pediu na época. Como eu falei, ela tem a ideia de jogo dela, não sei exatamente, eu tive uma oportunidade, né? Uma passagem com ela. Então ela tem uma ideia de jogo totalmente diferente. Para o Corinthians, né? Eu acredito, né? Eu tenho essa intensidade necessária. Mas cada treinador tem sua preferência. É uma pergunta até difícil assim de ser respondida. Mas é isso. Agora, essa discussão virou pública essa semana porque a Pia expôs algumas questões sobre nível do futebol brasileiro, internacional, e o Arthur deu uma longa entrevista para Cíntia Barley, né, no Globo Esporte, e colocando a posição dele. Então, claramente tem uma divergência grande ali de pensamento. Você que acompanha muito futebol e está muito consciente do futebol feminino internacional também, como é que você vê, assim, onde está essa distância? Pena que a gente não tem o jogo, né? Todo mundo sonha em ter uma Copa Intercontinental, aí, um Mundial, acho que seria uma coisa muito legal de ter. Mas, vendo, como é que você sente essa diferença, se é que ela existe? Verdade, seria um desafio interessante, né? Um teste muito bom pra gente aqui do futebol sul-americano. Achei uma declaração um pouco polêmica, né? Porque eu vejo, assim, que foi uma declaração que, se você pegar e só ver, escutar aquilo ali, desvaloriza muito o que está sendo construído aqui dentro do Brasil. E é difícil você generalizar, né? Você falar da Europa, hoje todos os clubes têm mais intensidade do que tem no futebol brasileiro. Eu discordo completamente, é a minha opinião essa. Se você pegar a liga, a maioria das ligas aí da Europa tem no máximo 12 equipes. Hoje nós temos 16 na primeira divisão do Brasil. E eu posso falar que nós teremos esse ano aí de 6 a 8 equipes que vão brigar claramente pelo título. Então, assim, a gente tem um campeonato com mais equipes e talvez uma competição mais competitiva. Você pega na Espanha, por exemplo, vão ter 2 equipes brigando pelo título. Você vai para a França, um campeonato com 12 equipes, vão ter talvez 2, 3 equipes ali, colocar praticamente 2 equipes brigando pelo título. Você vai para a Inglaterra, que talvez hoje eu acho a liga mais interessante em termos, né, de nível técnico, tático, de competitividade, uma boa liga.
Aí você vai para a Itália e tem 2, 3 O equipes. equilíbrio aqui é muito maior. Mas, assim, em cima da pergunta do Léo, o Danilo Antunes, nosso fã do esporte, perguntou via Twitter se seria viável um jogo como se fosse um campeonato mundial. Eu sei que é um desejo de você, já até existia no passado, né? Sim. Mas que voltasse contra a campeã europeia, no sentido de dar jogo. Você acha possível, você considera possível, ser possível, o Corinthians, que é claramente o melhor time do Brasil, encarar o melhor time da Europa? Sim, creio que sim. Eu acho que, como eu falei, né, é um desafio que a gente quer, é um desafio importante pra gente. A gente quer ter esse teste, né? Como tem no futebol masculino. Espero que a FIFA, né, possa dar uma resposta pra gente aí o No mais masculino breve. a disparidade tem sido grande. Até existem jogos mais equilibrados, mas os europeus têm levado desde 2012 todos os mundiais de clubes. Você acha que no feminino ia ser menor a disparidade? Eu creio que sim. Eu acho que essa disparidade aí é muito menor no feminino. Qual que é o seu top 3 de equipes a nível mundial do feminino? Olha, eu gosto muito do Barcelona, Lyon e Manchester City. Corinthians vem ali no quarto? Você elencou 1, 2, 3? Eu tô falando mais de fora, né? Mas acho que a gente tá para brigar aí. Ainda na comparação, Arthur Elias e Pia, em termos conceituais, um modo de enxergar o jogo, não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Qual que você acha que é a diferença mais gritante entre o seu treinador no clube para treinador da seleção brasileira? Como eu falei, né? Minha passagem com a Pia foi muito rápida, assim. Foram 10 dias trabalhando, então é difícil você comparar. Eu conheço o Arthur tem mais de 10 anos, então é complicado. Mas eu falo ofensivamente, a gente sabe onde uma outra está dentro de campo. E eu vejo quando o Brasil chega no campo ofensivo, não tem uma conexão, não tem uma triangulação, não tem uma aproximação. Então eu acho que isso é trabalho. Eu preciso saber onde está a minha 9, eu preciso saber onde está a minha meia aberta. Então, talvez falte um entendimento melhor dessa parte ofensiva. Defensivamente, eu acho que o Brasil já melhorou bastante, mesmo com algumas atletas improvisadas ali, fazendo algumas funções, mas eu tenho gostado bastante. Você acha justo falar que a cobrança na seleção é de um jogo mais físico? Não. Não? Isso já foi até, né, conversando com algumas pessoas, já tem até dados estatísticos que na maioria dos jogos o Brasil acaba percorrendo uma distância maior do que as adversárias, em termos de volume e às vezes até de intensidade. Então eu acredito que não seja só algo ligado à parte física. Já foi, isso já passou, né? Hoje o Brasil às vezes corre muito mais que o adversário, mas perde o jogo. Por quê? Será que está correndo errado? Bom, depois da pergunta gravada da Elaine Trevisan, chegou a hora da Mari Spinelli também participar do Bola da Vez com uma pergunta para Gabi Zanotti. Fala, Mari! Oi, Plihal, oi, Gabi Zanotti, todo mundo que acompanha também o Bola da Vez. Minha pergunta para a Zanotti é sobre objetivos e o sentimento que ela tem hoje. Gabi Zanotti, jogadora muito experiente, conquistou tudo aí pelo Corinthians, mas não tem essa oportunidade na seleção brasileira atual e desse momento atual do futebol feminino. O que você ainda almeja e o que ainda te motiva e te dá essa sensação de que ainda falta alguma coisa, pensando também com a camisa amarelinha? Aí, né, Gabi, é só lembrar da Formiga, né? Se a Formiga, né, até outro dia estava jogando pela seleção brasileira, você tem pelo menos mais 5 anos de sonho, de aspiração. Mas a Formiga é diferente, né? Então, respondendo à pergunta da Mari, aí eu acho que a tríplice coroa de novo, né? Seria um sonho. A gente sabe que chegar lá é difícil, mas se manter é muito mais difícil. E eu vejo 2022 dessa forma. O desafio é muito maior para a gente, até porque tiveram várias mudanças dentro da equipe, atletas novas, né, integrando, mas a gente conseguiu manter ainda uma boa parte ali da nossa base. E é isso, sonhar com essa tríplice coroa aí. Já começamos o ano, né, com o pé direito ali de uma forma muito positiva, conquistando a Supercopa. Então, a gente vai entrar em campo aí para conquistar o Brasileiro, o Paulista e a Libertadores novamente. Você percebe os adversários se aproximando? O nível está ficando mais parelho? Bastante. Acho que esse ano vai ser uns anos aí mais competitivos, tanto no Paulistão como no Brasileiro. E é legal que isso está acontecendo, né? Acho que isso engrandece e valoriza cada vez mais o nosso trabalho. E eu vejo que o Corinthians foi o grande carro-chefe, né? Vamos dizer assim, a grande referência, porque acabou despertando, né,
nos outros clubes, essa rivalidade e querer os outros clubes também investirem para ganhar do Corinthians, né? Essa é a real. Então, isso é muito legal para a gente. A gente vê um mercado muito interessante esse ano, né? Até nível de rivalidade, né? Muitas jogadoras trocando de clube. Corinthians tem ex-São Paulo tem ex-Corinthians e por aí vai. Você acha que hoje a Ferroviária ainda é a principal adversária do Corinthians? Ou com a temporada passada e com os investimentos do mercado esse ano, quem que você coloca ali para brigar com o Corinthians? É difícil citar 1 ou 2 adversários, como eu falei, acho que tem 6 aí, colocar 6 equipes, 6 a 8 equipes que vão brigar aí pelo título nesse ano. A Ferroviária sempre foi, né, um grande adversário e fez grandes contratações para essa temporada, então com certeza vai nos dar muito trabalho. Tem o Palmeiras aí também que se reforçou bastante, né? Santos, São Paulo também. Já difícil. Perdoou a Cacau por ter ido para São Paulo? Tá perdoada. Acho que sim, né? Porque comemorou o gol abraçado com a Jaque, já que veio de São Paulo. Tá tudo certo. E também tem os clubes gaúchos, né, que estão chegando forte. A gente viu a final do Supercopa, o Grêmio, tem o Flamengo também que investiu bastante. Como eu falei, eu fico muito feliz de ver isso, de estar fazendo parte desse processo, dessa evolução do futebol feminino. Isso só engrandece o que está sendo construído aqui no Brasil. A próxima melhora no futebol feminino tem que ser em quê? Acredito que nós estamos no caminho, né, que é transmissões de jogos, o público, aquelas pessoas que não conheciam a modalidade, hoje, né, já consegue ter esse acesso, acompanhar e vão conquistando o público, né, nós vamos conquistando, trazendo cada vez mais públicos para o estádio também. E investimento, patrocinador, né, as pessoas, acho que tudo é a visibilidade. Premiação. Bem lembrada. A Supercopa, medalha... Parabéns, de melhor. Tapinha nas costas. Verdade. Dinheirinho que também é bom, nada, né? São coisas que, né, a gente já está em 2022, precisa mudar. E realmente foi como eu citei ali depois da Supercopa, não ter uma premiação. Nós não estamos falando de categoria de base, amador. Hoje até competição amadora aí tem premiação. Nós estamos falando de categoria profissional. Então é inadmissível não ter uma premiação na Supercopa. A gente ficou um tempo romantizando, né, essa luta das mulheres do futebol feminino. Então me parece que ainda tem um pouco disso, de que o mínimo já tá bom. Então a gente entra nisso da premiação, né? Não, vamos fazer um troféu bonito para melhor do campeonato. E aí na mesma competição masculina, o melhor do campeonato ganha um carro. Você ainda sente isso, mais ou menos? Você percebe do mercado, assim, em questão de investimento, de patrocinadores, esse olhar está mudando? Ou ainda tem a guerreira que fez tanto, vamos oferecer um troféu para ela? Sim, parece que as pessoas estão fazendo para agradar ali só, né? A gente está fazendo isso daqui, já está ótimo, não tem que reclamar de nada. Eu vejo, muitas vezes, eu vejo dessa forma, exatamente. Já tem a Supercopa, colocamos a Supercopa no calendário, tá ótimo. Não, a gente quer mais. O futebol feminino de 2019 para cá, ele mudou dentro dos... é um outro cenário. Então, as coisas precisam ser vistas, né, com outros olhos e tem muita coisa para melhorar ainda. O Lucas Salazar aqui comenta: gosto de ouvir a Zanotti falar sobre os problemas da CBF, desde a situação que acortou das Olimpíadas do Rio de Janeiro e os recentes torneios com prêmios baixíssimos e até a Supercopa, que nem prêmio teve. Olimpíada, a do Rio, você ficou fora, mas não foi por uma questão física, não foi? Não, foi opção mesmo. Foi? Foi por opção mesmo. Foi por opção, mas você estava se sentindo... porque você joga a Copa do Mundo de 2015, né? E em 2 ocasiões, Londres e Rio de Janeiro, você esteve próxima de jogar a Olimpíada, né? Sim, sempre estive ali, né? Inclusive nessa do Rio, 2016, eu estive em todas as convocações. Fiz parte, né? Joguei bastante também nesses jogos de preparação. E na última convocação, eu não fui convocada e também não estive nem nas 4, né? Para ficar ali de fora. Então, eu realmente fiquei sem entender. Não é nem para falar que você é contestadora, mas eu acho que você se posiciona, coisa que é raro no esporte brasileiro em geral. Você acha que isso, em algum momento da tua carreira, te prejudicou? Talvez sim, né, naquela época, porque foram oferecidas algumas coisas pra gente. Eu lembro lá em 2015, 2016, prometeram bastante coisa e não foram cumpridas, né? Então, assim, longe de querer ser uma atleta polêmica, eu, assim, simplesmente não tenho por que não dizer a verdade. Lógico. Me prometeu isso, porque eu não vou falar.
Então, assim, eu me sinto muito bem dessa forma e eu acho que nós precisamos de mais atletas para, não é se expor, é dizer a verdade, o que está acontecendo, não ficar refém de algumas coisas, entendeu? Seleção brasileira ainda é um assunto que te machuca ou você já superou isso? Já superei. Hoje muito mais madura, né? Lá atrás é óbvio que eu fiquei frustrada com muita coisa que aconteceu, mas hoje não. Hoje isso já é passado e eu sei, consigo lidar facilmente. Só que eu me sinto às vezes numa situação um pouco complicada porque eu não consigo responder né, algumas perguntas que são feitas. Sim, claro. Porque a gente tem dificuldade mesmo no Brasil de lidar com a verdade. O que você acabou de falar, né? De ouvir verdades e assim, se arriscar em dizer verdades, né? Sim, como eu falei, eu não quero ser uma atleta polêmica. Eu só não tenho por que mentir sobre alguma coisa. Quando foi feita a seleção permanente, vocês estavam de acordo com a ideia? Acharam que era o melhor que dava para fazer? Ou simplesmente aquilo expunha uma falta de estrutura maior? Eu acho que dava para fazer muito mais coisas, né? Como a Mari falou aqui, muitas vezes eles colocam algumas coisas e acham que já estão fazendo muito pra gente. Sempre foi assim no futebol feminino. E naquela época mesmo saía matéria falando que a gente estava recebendo 10, 12 mil, sendo que eu ganhava 3 mil. Então, foram muitas coisas assim que depois eu falei nas entrevistas, eu falei, é verdade, não teria porquê. Muitas coisas que foram prometidas e não cumpriram, sobre direito de imagem também, entre outras coisas. Gabi, você já jogou em alguns países, né? Estados Unidos, Coreia, China, tá faltando algum? Além do Brasil, lógico. China, Coreia, só isso daí. Conta um pouquinho dessas experiências, qual delas foi mais proveitosa, todas foram. Conta um pouquinho, mergulhe um pouquinho nessas tuas experiências internacionais. Estados Unidos foi uma grande experiência, né? Fui para a universidade, joguei a liga semi-profissional também. Estados Unidos sempre foi, né, o grande centro do futebol feminino. E aprendi muito, era bem jovem ainda. E depois tive a oportunidade de ir para a Ásia. Na Coreia eu tive bastante dificuldade, né? Uma cultura muito difícil, tudo muito rigoroso. Não fiz uma temporada, né, como eu esperava, tive muita dificuldade, tanto na língua, não tinha tradutor, então foi um período muito difícil, mas cumpri meu contrato, fui super profissional. E na China já foi totalmente diferente, foram 2 anos maravilhosos, conquistando títulos por clubes diferentes. Gostei muito, me adaptei muito ao país, ao estilo de jogo. Então foi uma temporada assim muito Você vencedora. teve convites para retornar à China. Em algum momento você balançou? Claro que financeiramente são muito atraentes. Financeiramente sim, né? Mas meu pai sempre falava, vai. Minha mãe já, não, fica com a família, fica mais perto. Então também sempre ouvi minha família e por isso que financeiramente, né, lógico que mexe um pouco com a gente, mas eu optei por ficar aqui no Brasil, até por fazer parte desse momento que vive o futebol feminino, desse processo. Então, a minha escolha foi permanecer por isso também. Entre ser uma grande figura de um enorme clube, né? A principal figura, que te fez ser a principal figura do futebol brasileiro, e a independência total financeira, ou algo próximo disso. A escolha foi basicamente essa? Sim, mas eu confesso que quando eu voltei para o Brasil, né, em 2018, até ali de conquistas. Teve algum momento assim que você percebeu que aquilo iria tornar-se uma dinastia, uma equipe para entrar para a história, para marcar a época? Nós começamos, né, o Corinthians começou ali em 2017, 2018, e em nenhum momento o projeto é feito, mas não pensando nisso, né, de atingir essas marcas. São coisas que você vai construindo ao longo da temporada ali. Mas nunca pensei que fosse alcançar tudo isso. Antes do break, o João Gonzalez tá maluco, ó. A gente tá vendo agora outros gols da Gabi, mas vamos pegar o mais bonito de todos. Eu tenho, inclusive, que te fez, o que nos honrou demais, participar da última festa do Bola de Prata, recebendo o prêmio de gol mais bonito do último Campeonato Nacional. É o gol mais bonito da tua carreira, Gabi? Ou teve mais bonitos? Pode falar a verdade. Deixa a modéstia de lado. Um dos mais bonitos. Eu já fiz um outro de bicicleta também. Já. Antes desse?
Isso, acho que foi em 2011. Fiz um gol de bicicleta, uma bola direto de escanteio também, peguei bem no alto. Mas esse daí com certeza está entre um dos gols mais bonitos aí da minha carreira. E um jogo de mata-mata, né? Foi realmente incrível. Você gosta de se ver jogando? Eu gosto. Mas eu sou muito crítica também. Eu gosto de avaliar tudo, minha movimentação. Você não achou que a bicicleta saiu tão perfeita? Não, nesse momento aí eu achei que foi realmente o único recurso. Era uma bola treinada para, lógico, vir na cabeça ali, né, nesse primeiro pau. Mas foi o único recurso que foi o beach soccer que me ajudou, né? Inclusive. E fui muito feliz, né? Não é fácil acertar. Talvez eu possa tentar ir 10, 20 vezes e não vou acertar de novo essa bola. Você falou do beach soccer, tem o futevôlei também. Você joga futevôlei, né? Ah, eu tô aprendendo aí. Tateando ainda? Não, porque a gente tem o Diego Souza, por exemplo, diz que baseia muito o jogo dele no futevôlei. E os movimentos são muito semelhantes mesmo. Isso acontece? Isso tem acontecido com você? Sim, ajuda muito, né? Parece que não, mas o futevôlei é muita leitura, posicionamento ali dentro de quadra, senão você não consegue chegar na bola, né? É um esporte incrível que cada vez mais me apaixono. Só não consigo jogar mais porque a nossa agenda, né? A nossa rotina não nos permite, porque, como o Arthur falou, eu sou fominha. Se deixar, eu vou todo dia pra arena jogar futevôlei, então. Principalmente de LCA. O Corinthians teve 2 baixas importantes agora, né? Que é a Emily e a Catiúcia. E a gente passa por São Paulo, por Santos, por Palmeiras. Te assusta esse número alto? Acredito que não seja, né, excesso de carga. Isso acho que a gente tem que tentar fazer algo para tentar prevenir essas lesões aí durante a temporada. E o que você faz de complementar? Desculpa, Mari. Imagina. Faço bastante trabalho de core, né, proprioceptivo. Então, sempre tento complementar, porque com um grupo tão extenso, às vezes a gente não consegue fazer esse trabalho mais individualizado. Ali, uma dando força para a outra. A gente sabe que é um processo longo e a cabeça é tudo nesse momento, é fundamental para ter uma boa recuperação, um bom retorno. Antes da gente ir pro break aqui, ó. Corintiano patriota. Pergunta para ela qual a sensação de estar nos 11 ideais da história do Corinthians, fazendo o meio-campo com Rivelino e Marcelinho. Que legal. Pois eu tenho certeza absoluta que não tem um corintiano que acompanha o futebol feminino que não a escalaria entre os 11, somando homens e mulheres. Como eu falei, né? É incrível e reconhecimento do trabalho, eu fico muito feliz. Eu tenho uma identificação muito forte com o torcedor corintiano e eu fico muito feliz com isso, né? Eles veem hoje o futebol masculino igual ao futebol feminino, então isso é importantíssimo pra gente. Mas alguém vai precisar marcar nesse meio campo aí. A gente dá um jeito, um correndo pro outro. O Corinthians é assim. Fora Esporte, primeira e única parada no Bola da Vez de hoje, que recebe a melhor jogadora do futebol feminino brasileiro, Gabi Zanotti, super campeã pelo Corinthians. A gente volta já. Olá, amigos do Bola da Vez, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, é um prazer também estar falando com a Gabi Zanotti, ou Gabi Zinedino Zanotti, né, como a gente já se acostuma a chamar, não é para menos. Gabi, primeiramente, parabéns, atrasado, né, você que fez aniversário no último dia 28, então a gente não se falou, estou aproveitando para deixar essa mensagem aqui agora, desejando tudo de bom para você. E, Gabi, a minha pergunta é relacionada ao que você tem acompanhado no exterior, né, a gente fala tanto da importância da atleta brasileira, saber o que está acontecendo fora do Brasil também, né, que acho que é importante para o desenvolvimento do futebol aqui dentro. E eu queria saber o que você tem assistido, o que você tem acompanhado, se tem alguma liga ou equipe que tem te chamado a atenção, né, e num momento tão importante, né, que a gente está vivendo, a gente até ESPN transmitindo jogos de algumas ligas, né, o inglês e o italiano têm sido frequentes na programação, enfim, eu quero saber se você tem acompanhado, o que você tem acompanhado, o que isso agrega para o seu jogo e os destaques, né? Dentro disso que
que você possa passar para a gente, seja de time ou de alguma liga em especial. Obrigado pela oportunidade, uma boa noite. Obrigado, Rafa. A Gabi, no primeiro bloco, citou os times de preferência dela, Barcelona, Lyon e Manchester City. E no mais, assim, no geralzão, assim, o que você tem visto mais? Obrigada, Rafa, aí pela pergunta. Bom, eu gosto de assistir bastante também o campeonato italiano, sempre tento acompanhar onde estão as brasileiras, né? Andressa Alves, tem a Kathleen também que está lá. E sempre assistindo o inglês, que eu falei que é o futebol mais atrativo, assim, da Europa. Gosto bastante da intensidade de jogo, dessa conexão, né? Principalmente falando de ataque, né? Eu marco, mas eu gosto mais de falar da parte ofensiva. Eu vejo o futebol americano, hoje eu não gosto tanto de assistir porque eu vejo que é um jogo de muita transição, muita ligação direta, né? Então eu prefiro mais assistir esse futebol bem jogado, construído, seja da parte ali defensiva, usando a goleira. Então gosto bastante do futebol Jogador inglês, ou jogador? italiano. Quem que você para ver jogar? Cara... eu gosto de assistir um pouco de tudo, assim, não tem... Eu adoro... é difícil. É difícil. Tanto faz. Caramba. Você teve um espelho, assim, uma referência quando era mais jovem, quando estava começando, assim, que você se norteava? Sempre admirei muito o Ronaldinho Gaúcho. O estilo de jogo dele, a leitura de jogo, a aproximação. Gosto, acho... comparar com... Gosto, acho... comparar com... Você acha que tem a ver? O Zidane é um meia muito clássico, né? Sempre jogando aqui de cabeça erguida, então fico muito feliz, né? De aproximar um pouco dessa característica dele. Sempre gostei bastante. O próprio Ballack, né? Também gostava muito. Tô entregando a minha idade aqui, né? São jogadores assim. Alguém que acabou de completar, posso falar, né? Pode. 37 anos, está jogando esse bolão. Últimas perguntas para Bertozzi e Mari. Vamos lá. Gabi, você falou agora que o futebol dos Estados Unidos não está te atraindo tanto de assistir, mas fora do campo a gente teve uma decisão histórica agora, que são as jogadoras compensadas por anos de desigualdade de pagamento. E foi um fruto de muita batalha, não foi de presente, né? Elas tiveram que brigar muito por isso. Você se vê liderando movimentos parecidos no Brasil? Você acha que as jogadoras estão suficientemente unidas e organizadas para iniciar movimentos do tipo? Eu vejo que aqui no Brasil eu sinto um pouco de dificuldade assim, em relação a isso, seja dentro dos clubes. Acho que os clubes também podem estar se unindo, como foi o caso da Supercopa, né, não ter premiação. A gente não, quando eu falei lá, não estou brigando pelo Corinthians. Claro. Esse ano foi o Corinthians, o ano que vem não sabemos quem vai ser. Então, acho que os clubes aqui no Brasil precisam se unir e cobrar mais, ter mais voz, ter mais liderança. E eu penso da mesma forma, nós atletas, né? Como eu falei, a gente não precisa de ficar refém de ninguém. Nós temos voz, então acho que seria interessante a gente começar a se posicionar, de estar junto, assim como, né, o exemplo que os Estados Unidos sempre conseguem, né? Se unir e ter voz e brigar por algumas coisas. Nomes como Aline Pellegrino e Ana Lorena agora na CBF, dá essa abertura para vocês? Vocês têm uma troca melhor do que toda a gestão que a CBF já teve no feminino? Sem dúvida, né? São pessoas que conhecem mais o nosso dia a dia, né? Ex-atleta, então acho que facilita bastante esse caminho. Quando alguém do outro lado, fazer o advogado do diabo aqui, diz não se pode querer uma equiparação se um atrai muito mais do que o outro, o que você responde? Perfeitamente. Quando eu falei sobre a premiação da Supercopa, eu fiz inclusive, né, depois uma postagem lá falando que eu não estou aqui para comparar a premiação do futebol masculino com o futebol masculino. A gente entende que o valor, o produto é totalmente diferente um do outro. A gente quer valorização.
A gente sabe que o futebol masculino, né, gera uma verba muito maior do que o futebol feminino hoje. Então, a gente só quer ser valorizado e ter também a nossa premiação. Mas longe de comparar, de querer 5 milhões como foi a premiação da Supercopa Masculina. Porque o dinheiro está entrando, né, Gabi? As pessoas estão indo ao estádio, as televisões estão comprando o produto. Então, o dinheiro está girando. As placas ali em volta do Exato. campo, né, os patrocinadores, TV aberta transmitindo, o estádio lotado. Então, como eu falei, a gente está falando de categoria profissional. O que vocês já conquistaram, não estou nem falando dos troféus e números, não, mas essa realidade, o que é o futebol feminino hoje, você imaginava que fosse você viver? Olha, eu confesso que não. Como eu falei, foi tudo muito rápido. De 2019, eu acho que foi aquele boom, né? 2019 ali, a Copa do Mundo da França, que realmente as pessoas passaram a ter mais conhecimento da modalidade. E 2021, assim, foi tudo muito rápido, assim. Então, eu pensei que não fosse fazer parte ainda, pegar esse... E justamente no momento de pandemia que eu penso que você deva ter temido que a coisa fosse ao contrário, andar para trás. Brecar, né? Estagnar. Exatamente, mas mesmo com o público não podendo comparecer no estádio, mas eu ainda continuei ali com bastante otimismo, assim, de vendo toda essa visibilidade que o futebol feminino foi ganhando. Você acompanha o que as pessoas estão comentando de você na internet, Twitter? Tem vários perfis com seu nome, né? Você sabe disso. Principalmente em época de pandemia, que a torcida não podia estar presente. Você acompanhava ali, ficava trocando uma ideia? Prometo pro pessoal do Twitter que eu vou aprender, né? Ali, mexer um pouco mais nessa conta. Mas eu tento estar sempre no Instagram ali, acompanhando tudo e respondendo todo mundo. E acho muito bacana isso, essa interação. Twitter, cuidado, que Twitter é um terreno meio perigoso, assim. Pegar umas aulas com a Mesmo Tamires pra você. ali. Os caras são capazes de encher a paciência até da Gabi Zanotti. E de ver defeitos até na Gabi Zanotti. Muito obrigado pelo papo, foi ótimo, viu? Obrigada, eu que agradeço mais Passou uma de vez. pressa, não passou? Rapidinho. Você estava preocupada? Puxa vida, será que eu tenho o que dizer em uma hora? O que eu vou Poderia falar? fazer uma segunda fácil, né? A gente volta na semana que vem. Tchau!